Caio, qual o futuro da ação contra Sérgio Moro? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, eu gostaria que o futuro das ações eleitorais contra Sérgio Moro estivesse restrito à aplicação do direito. Contudo, é muito mais provável que o futuro dessas demandas seja influenciado por circunstâncias políticas, como já ocorreu no passado recente aí com os senhores Deltan Dallagnol e Jair Bolsonaro. Mas se a demanda se limitar ao seu aspecto jurídico, o argumento central para uma eventual cassação do mandato do senador Sérgio Moro é pífio. Essencialmente, as ações sustentam de forma muito casuísta e fantasiosa que houve um desequilíbrio eleitoral causado pela pré-campanha de Moro à presidência da República. Uma dessas peças sintetiza bem essa teoria da conspiração. Aspas, os investigados, que são Moro e seus suplentes, orquestraram um conjunto de ações para usufruir da estrutura e da exposição da pré-campanha presidencial para, num segundo momento, migrar para uma disputa de menor visibilidade, menor circunscrição e teto de gastos 20 vezes menor, carregando consigo todas as vantagens e todos os benefícios acumulados indevidamente. Fecha aspas. Em outras palavras, é como se Sérgio Moro tivesse, de forma bem maquiavélica, lançado a sua fracassada pré-candidatura à presidência com a intenção de desistir da empreitada em nome de um objetivo mais modesto. Bom, para começo de conversa, não existe impedimento legal para que um candidato faça pré-campanha para um cargo e depois concorra a outro de menor relevância política. Tanto que quadros da esquerda e do centro, como o deputado André Janones, como o governador Eduardo Leite, fizeram a mesmíssima coisa nas últimas eleições. Lançaram a sua pré-candidatura à presidência, incorreram em gastos, em razão dessa pré-campanha, tiveram aí uma grande exposição midiática em razão desse fato e depois abandonaram a disputa presidencial para concorrer a outras posições. Ou seja, o que está em julgamento aqui é o próprio senador, não a sua conduta eleitoral, que é similar à de outros candidatos e que, segundo o desembargador relator do caso, foi proba irregular. Portanto, o que preocupa, na verdade, não é a decisão técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas sim uma eventual decisão política do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E por que isso? Porque, segundo denúncia da Transparência Internacional no seu relatório anual sobre a corrupção no Brasil, nós vivemos supostamente sob a égide de um judiciário de coalizão, uma justiça excessivamente partidarizada e simpática ao lulopetismo, com as altas cortes aparelhadas para garantir decisões mais alinhadas ao atual governo e seus aliados. E o que disse Lula da Silva aqui em março de 2023, numa entrevista oficial a um site noticioso da esquerda Militantes. Aspas para o Lula. Não tá tudo bem. Só vai estar bem quando eu ferrar com esse Moro. Não foi exatamente essa expressão que ele usou, mas eu vou poupar aí os espectadores mais sensíveis à expressão de baixo calão do presidente. Eu estou aqui, como presidente, obviamente, para me vingar dessa gente. Fecha aspas. Esse é o mesmo Lula que deu aqueles carinhosos tapinhas no rosto de ministros do TSE ao som de respostas como "tá tudo em casa". É o mesmo Lula que, descumprindo promessa de campanha, indicou para o STF amigos, companheiros e partidários. É o mesmo Lula que afirmou em entrevista que Deltan Dallagnol, o ex-procurador e chefe da Lava Jato, montou uma quadrilha no Ministério Público Federal e que a força-tarefa que combateu a corrupção bilionária arquitetada pelo PT era, na verdade, aspas, um bando de aloprados que acharam que poderiam tomar o poder atacando todo mundo ao mesmo tempo, o governo, o poder executivo, o legislativo, a Suprema Corte, todo mundo. E vejam só que coincidência incrível. Tão logo o PT volta à cena do crime e o tal judiciário de coalizão é diagnosticado por especialistas, os principais adversários políticos do Lula passam a colecionar decisões desfavoráveis nos tribunais. O Deltan Dallagnol, que foi absolvido pelo TRE, teve seu mandato cassado pelo TSE, numa decisão que desrespeitou a letra da lei. Jair Bolsonaro, líder das intenções de voto nas pesquisas mais recentes, foi declarado inelegível por 8 anos por se reunir com embaixadores para externar suas preocupações com o processo eleitoral. E agora, o ex-juiz que condenou Lula em primeira instância por corrupção e lavagem de dinheiro enfrenta na Justiça Eleitoral uma tese conspiratória que visa a cassação do seu mandato. Pode ser só uma coincidência, mas nunca antes na história desse país um presidente foi tão favorecido politicamente por decisões da Justiça Eleitoral.